Olá, agradecemos a todos que estão nos assistindo. O nome do nosso canal é O que a Bíblia diz? O objetivo desse canal é dar um conteúdo tanto para a classe bíblica que nós fazemos, quanto para aqueles amigos nossos que estão na internet, que desejarem assistir e acessar a esses estudos. Mas o maior de todos os objetivos mesmo é estudar o que a Bíblia diz e o que é necessário para a nossa salvação. Não é a minha opinião particular, não é a ideia ou opinião de uma igreja, mas o que a Bíblia diz. A Bíblia. E essa é a nossa regra de fé e de esperança, certo? Nós temos também esse estudo em PDF. Se você tiver interesse, peça nos comentários abaixo e aí nós enviaremos a você. Coloque lá o seu e-mail e nós, com o maior prazer, estaremos disponibilizando a você esses estudos. E hoje, o nosso estudo de hoje, nós vamos ver sobre Cristo, o segredo maravilhoso, que é justamente o nome do nosso estudo. Nós desejamos que você aprenda, saiba o segredo da salvação. O segredo da salvação que é proporcionado por Jesus, certo? E o estudo de hoje, que nós faremos juntos, agora nós já estamos no segundo estudo dessa série, Cristo, o segredo maravilhoso. Nesse segundo estudo, nós vamos ver, mas antes nós vamos recapitular. Precisamos, cada vez que nós fizermos um estudo, a gente vai recapitular o anterior. E então, nós pedimos a você que toda vez que você abrir a Bíblia, ore, feche os seus olhos e ore. E nós também faremos uma oração aqui breve sobre esse estudo de hoje. Querido Deus, onipotente Pai, nos dê sabedoria ao abrirmos a Bíblia agora para tirarmos dela as orientações para a nossa salvação, para conhecermos a Ti, para conhecermos as Tuas misericórdias, o Teu amor e a Tua justiça. Ajude-nos a entendermos o que a Bíblia diz para nós aprendermos a conversar contigo, em nome de Jesus. Amém. Ok? Então, no estudo anterior, nós vimos sobre a criação, pecado e redenção. Deus criou os seres humanos perfeitos, Lúcifer desejou ser semelhante a Deus, o domínio da terra foi dado a Adão e Eva, Deus pediu uma prova de obediência, deram ouvidos à serpente e foram enganados, perderam então o domínio da terra, e quando tudo parecia perdido, Deus deu o seu Filho. Então iniciou-se o ritual do sacrifício, a figura de Cristo. Através do sacrifício de Cristo, o domínio deste mundo voltou a Ele, e Cristo se tornou nosso advogado e único Salvador. Certo? Então, o de hoje, nós vamos aprender como conversar com Deus. Como conversar com Deus? Deus, primeiramente, Ele fala conosco através da natureza. Deus já conversa conosco e Ele usa a natureza para falar do seu amor, da sua justiça, das belezas da sua criação. No Salmos 19, verso 1, nos diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Também Deus nos fala através da revelação, a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 ao 17, diz assim: e que desde a meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada. É proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Também Deus nos fala pela providência e Deus e Espírito Santo. João 14, verso 16 e também o verso 26, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
O verso 26, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tem dito. Bom, mas isso não basta. A natureza, a Bíblia, o Espírito Santo, nós precisamos também conversar com Ele, abrir o nosso coração e lhe contar tudo, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os anseios, as necessidades, como confidências ao melhor amigo. Quantas vezes por dia nós deveríamos orar? Vamos ver o que diz o texto em Daniel, no capítulo 6 e o verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quantas vezes então por dia Daniel nos diz que deveríamos orar? 3 vezes ao dia. Não é aquela oração que você faz para o alimento, agradecendo o alimento da manhã, meio-dia e à tarde, mas é uma oração especial. Essa oração especial. E Daniel fazia isso. Ele estava cativo em Babilônia e ali, ele da sua janela, olhando para o lado onde ficava Jerusalém, ele orava a Deus, pedindo que Deus abençoasse, que Deus reconduzisse novamente o seu povo de volta do cativeiro para Jerusalém. Deus nos ama e sempre quer nos dar o melhor. Contudo, na maioria das vezes, não sabemos pedir ou oramos pouco e com pouca fé. Que conselho nós temos a respeito da oração? Vamos ver o primeiro conselho, está lá em Mateus, capítulo 6, versos 6 e 7. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, no teu quarto, fechada a porta, em secreto, e não use de vãs repetições, rezas, repetições daquilo que você está falando. Como se repetindo várias vezes a mesma coisa, o mesmo texto, você iria conseguir alguma vez. Deus fala que não, que nós devemos orar, falar com Ele dos nossos problemas, das nossas lutas. Isso, não useis de vãs repetições, não se refere à sua necessidade. Você tem uma necessidade, por exemplo, alguma doença, algum projeto de vida. Então você orar todo dia por esse projeto não é vã repetição de palavra. O texto se refere a quando você fizer isso na mesma oração. Ficar pedindo a mesma coisa, repetindo. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá isso. É como aquela criança que pede algo ao pai. Isso torna-se irritante. E isso não ajuda em nada no crescimento. Deus quer que nós desenvolvamos a fé e mantenhamos todo dia viva o nosso desejo, viva o nosso desejo em nossa mente, certo? Então, a resposta sugestiva, de acordo com o texto, vá no seu quarto, ore em secreto e não use de vãs repetições, ou palavras, ou rezas. O segundo conselho, São Mateus, capítulo 21, verso 22. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Pedirdes crendo. Esse é o segundo conselho. Pedir e crer. Porque se nós pedirmos e não acreditarmos que Deus poderá nos dar, ou que pode nos dar, não adianta, nós não vamos receber. O terceiro conselho está lá em Filipenses, capítulo 4, e o verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, não ficarmos ansiosos. Esse é o conselho. Não precisamos ficar ansiosos. Nós precisamos confiar na resposta de Deus.
O outro conselho, Daniel 9, verso 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Confessar. Nós precisamos colocar diante de Deus as nossas falhas e o desejo de abandoná-las e de termos uma nova vida com Deus, de consertarmos o nosso problema, de pedir a Ele que nos ajude a vencer as nossas falhas, certo? E Deus, de uma forma misericordiosa, aqueles que amam e aqueles que lhe são obedientes, fará para nós. Então nós devemos confessar a Ele os nossos pecados. E agora, mais um conselho que nós temos, está em Lucas capítulo 18, verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca esmorecer ou nunca desanimar. Então esses são os conselhos que nós temos. Entrar no quarto de forma secreta, pedir e crer, não ficar ansiosos, confessar a Ele o nosso pecado e nunca desanimar. Mas o que impede que Deus atenda às nossas orações? Vamos ver lá em Tiago, capítulo 4 e o verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Esbanjar. Se existe uma coisa terrível é ver alguém que pede as coisas, quando recebe, pede para esbanjar, para jogar fora, simplesmente para ostentar. E Deus não quer isso de nós. Então, pedir para esbanjar, isso impede que a nossa oração seja atendida. O outro aspecto está em Tiago, capítulo 1 e o verso 6. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que terrível é uma pessoa que duvida de tudo. Pede, mas duvida que vai receber. Então, isso impede as orações de serem atendidas. Pedir sem fé e duvidando. Um outro texto nos diz, em Provérbios, capítulo 28, verso 9. Vamos ver na Bíblia? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Esse é um aspecto importante. Aquele que duvida da vontade de Deus, que se desvia de ouvir ou de viver o que Deus quer como obediência para a sua vida. Até a sua oração é abominável. Aquele que é desobediente a Deus, que não faz a vontade de Deus, que não é fiel a Deus, que não vive segundo os princípios de Deus, infelizmente, até a sua oração é abominável. Então, Provérbios 28, 9 nos diz que o que impede que Deus atenda às nossas orações é ao sermos desobedientes à lei de Deus. Deus promete atender nossas orações, Mateus capítulo 6 e o verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deus prometeu atender as nossas orações, mas na medida em que nós perdoamos os outros. Se queremos o perdão de Deus para obter as bênçãos de Deus, nós também precisamos perdoar. Por isso, sim, Deus promete perdoar, mas na medida em que eu também perdoo. Deus promete atender minhas orações na medida em que eu perdoo. João capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permanecermos nele. Então, é essa a promessa de Deus para atender a nossa oração. Permaneçam em mim. E permanecer nele é confiar na sua vontade e, através da sua graça, buscar segui-la. Sim, Deus promete atender as orações, se eu permanecer nele. Isso chama-se obediência. Outro texto em Filipenses, capítulo 4, verso 19. Vamos ver? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades.
Deus prometeu suprir cada uma das nossas necessidades. Aquele que lhe é obediente, Deus tem prazer em suprir as suas ou as nossas necessidades. A oração é a chave nas mãos da fé para abrir celeiros do céu. Está lá no livro chamado Caminho para Cristo. É um comentário muito bonito que fala a respeito da oração nesse texto. Qual é a postura indicada para orar? Vamos ver os Salmos 95 e o verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A postura ideal, então, que nós vemos no texto é ajoelhado. Deus não vai deixar de ouvir uma oração por socorro que você faz no momento de desespero e às vezes até dirigindo, sem fechar os olhos naquele momento. Deus ouve as nossas orações, mas a oração que nós devemos fazer, aquela no momento secreto, tal, no nosso quarto, Deus pede que essa oração especial, quando você se dedica a um pedido especial, o ideal é de joelho. Nós demonstraremos através desse ato reverência ao Deus Criador e Salvador, o nosso Deus, o Deus do universo. Então, qual é a postura indicada para a oração? De joelho. Então, sempre que você puder, quando tiver as condições físicas para isso, de joelho é a melhor posição. Como devemos começar a nossa oração? Então, Deus deixou uma orientação de como deve ser essa oração, para nós conversarmos com Ele. Como devemos começar? Vamos lá? Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a nossa oração começa em nome de Deus Pai. Nós começamos a oração nos dirigindo ao Deus Criador e Dono do Universo, Deus Pai. Em nome de quem nós devemos concluir a oração? São João, capítulo 16, o verso 23, e depois nós vamos ver ainda em Atos, capítulo 4, verso 12. Vamos lá? Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, certo? Atos capítulo 4, verso 12 agora. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nenhum outro nome, a não ser o nome de Cristo para a nossa salvação. Então, em nome de quem nós devemos pedir? Em nome de Jesus Cristo. Ele é que tornou apta a nossa oração de chegar até o trono de Deus. Por quê? Porque foi através do sacrifício dele na cruz que ele se tornou o nosso substituto. E como tal, quando ele vai diante de Deus, ele fala: por esse eu também morri. Este aceita a minha morte como substituto em seu lugar. A esse, então, Deus atende, quando pedimos em nome de Jesus. Então, nós começamos a nossa oração falando o nome de Deus. No decorrer dela, então, nós contamos as nossas lutas, as nossas dores, as nossas necessidades, os nossos agradecimentos. Conversamos com Deus. E aí, após, então, nós terminarmos a nossa oração, para fecharmos a nossa oração, nós terminamos fazendo isso em nome de Jesus. Ao começar a nossa oração em nome do Pai, nós não precisamos fazer gesto nenhum. Apenas nos colocarmos em reverência, ou fecharmos os nossos olhos, ou então nos ajoelhar, em pé, sentados, dependendo da condição, mas como vimos, a melhor forma é de joelho. Então, nós começamos dirigindo a Deus o Pai, somente assim. Contamos as nossas necessidades, fazemos o nosso diálogo, abrindo o nosso coração a Deus, e encerramos a oração em nome de Jesus. Pronto, é assim que se conversa com Deus.
Precisamos de Cristo como nosso intercessor, não que Deus seja relutante em nos atender, mas porque Ele nos ama tanto que deu seu Filho para morrer por nós e, ao Cristo derramar o seu sangue no Calvário, se qualificou como nosso único intercessor e Salvador. Qual é a intensidade da dor de Cristo ao orar em nosso favor? Pouco antes do sacrifício na cruz, Lucas 22, verso 44, 45 e 46. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Certo? Sangue através dos poros da sua pele. A cena do local, do momento ali era: Jesus havia saído da ceia, foram para o Getsêmani, e ali então os discípulos se assentaram, ele se afastou dos discípulos um pouco e foi orar. E ao começar a orar, ele ficou em agonia, porque ele sabia que seria terrível aquilo que ele deveria passar. E então voltou aos discípulos, e quando chegou perto deles, eles estavam dormindo. E ele pediu: olha, orem por mim, orem por vocês, que é muito difícil que eu terei que passar. Quando ele retornou novamente à sua oração, o inimigo começou a tentá-lo. E como se dissesse a ele: olha, não adianta você orar por ele, tá vendo? Eles não estão nem aí, não estão preocupados com você. Uns vão te trair, alguns vão te enganar. Eles não querem nada com isso que você está fazendo. Volta para Deus, volta para o Pai, abandona, deixa quieto. Como se ele estivesse falando isso. E aí então a sua agonia ficou mais intensa. E tamanha a intensidade da sua agonia que gotas de sangue saíam dos poros da sua pele. E nesse momento, então, vem aquela famosa oração, aquela expressão: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se a oração dele tivesse terminado ali, ele teria voltado para Deus e nós estaríamos para sempre perdidos. Mas ele continuou, como um filho obediente, disposto a salvar, disposto a tudo, mesmo que fosse terrivelmente difícil. Disposto a salvar o homem, ele continuou: Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí então, nesse momento, anjos vieram confortar-lhe o coração. E aí ele é descrito também no livro do Apocalipse como o cavaleiro em seu cavalo branco, que saiu vencendo para vencer. Ele levantou-se e saiu vencendo para vencer. Custasse o que custasse, ele iria até o fim para salvar os seus filhinhos que haviam caído em pecado e se afastado de Deus. E assim ele seguiu até o Calvário, unindo a terra ao céu através da cruz. Ele ficou suspenso entre o céu e a terra, para unir o céu à terra através do seu sacrifício na cruz. Então, qual era a intensidade? A intensidade foi a ponto de suar gotas de sangue. Em Romanos capítulo 8 e o verso 32 nos diz: Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é o sentimento de Deus por nós, ao entregar seu filho. Nunca duvide. É a maior e mais convincente prova de amor. Não importa as lutas e dores que nos sobrevenham. Nunca duvide de Deus, porque Ele sempre atua em favor da nossa salvação. Deus sempre responde às nossas orações dizendo: sim, não, ou espere um pouco, eu tenho algo melhor para você. Visando o melhor hoje e a nossa salvação no futuro. Quando nós oramos, faça-se a tua vontade, na terra como no céu, a maior dificuldade não é pedir, mas aceitar a resposta, compreender e ajustar,
os nossos planos aos planos de Deus e entender que tudo tem como objetivo o nosso melhor hoje e a nossa salvação no futuro. Qual é a promessa de Deus a que se humilha, ora e confessa a Ele? Segundo Crônicas, no capítulo 7, o verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se humilhar. É isso que Deus deseja, que a gente se humilhe, reconheça a dependência de Deus, que a gente se afaste dos pecados. Então Deus promete nos ouvir, promete nos perdoar os pecados, promete curar a nossa terra, curar as nossas enfermidades, as nossas dores, ajudar nas nossas necessidades, através mesmo de emprego, de relacionamentos, em todos os aspectos da nossa vida. Então, qual é a promessa de Deus ao que se humilha, confessa, ora e confessa? Deus prometeu nos ouvir, perdoar e curar. Ou seja, Ele vai nos atender. Nós somos tão falíveis e cegos quanto ao futuro que por vezes pedimos o que não nos faria bem e, ainda assim, desejamos ser atendidos exatamente do modo como pedimos. Isso é presunção. Deus, Espírito Santo, vem nos ajudar. E é descrito em Romanos capítulo 8, verso 26. Pois não sabemos como devemos orar, com gemidos que não podem ser explicados por palavra. Pede a Deus em nosso favor. Deus e o Espírito Santo atuando em nosso favor para nos dar as bênçãos que nós mesmos muitas vezes não percebemos que temos ao nosso dispor. Deus é muito sábio para errar e bom demais para reter qualquer benefício aos que lhe são obedientes e confiantes. Precisamos adorá-lo e louvá-lo cada dia mais. Não devemos negligenciar a oração, mas sim orar com frequência, com fé, confiança e gratidão. Fé é confiar inteiramente em Deus, mesmo quando tudo parecer estar contrário ao que esperávamos ou gostaríamos. Em João, capítulo 1, verso 12, nos diz: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Decore esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Você crê que o nome de Cristo torna a oração aceitável a Deus e deseja orar mais? Eu desejo que a sua resposta seja sim. Things of the Time, em 16 de dezembro, foi escrito de 1889, diz assim: Não há tempo nem lugar impróprio para orar, na rua, na multidão, em reunião, para pedir a Deus orientação. Então, não existe lugar impróprio. Se tiver necessidade de conversar com Deus, Ele terá toda a disposição de ouvir e atender. Você pode estar dirigindo, pode estar em qualquer condição da sua vida. Ore e confie em Deus. No seu momento de necessidade, Ele vai atendê-lo. O nosso próximo estudo, a volta de Cristo e o milênio. Vamos ver o que a Bíblia fala desse termo. Nós usamos esse termo milênio, mas a Bíblia não fala de milênio, ela fala de 1000 anos. Mas vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Nós desejamos que Deus abençoe você. Que abençoe você, a sua vida, ricamente. O estudo que nós falamos a você será enviado, se você tiver vontade, em PDF. Aí você vai imprimi-lo e vai responder a cada uma das perguntas que está aí, de acordo com o PowerPoint que nós acabamos de apresentar a você. Você poderá pausar e vai estudando e assim aprendendo mais a respeito disso. Desejamos que Deus o abençoe. E vamos concluir com uma oração. Excelso Deus, abençoe a cada estudante da Bíblia.
que ele possa, através do conhecimento da tua palavra, aprender a falar contigo, aprender a ouvir de ti e aprender sobre o teu amor, justiça e misericórdia e sobre a tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o nosso próximo estudo.